Paz do Senhor, amados irmãos. Bom dia, bom domingo para todos. Quero louvar a Deus por essa aula de número 4, última aula do mês de outubro, né? Já estamos findando o primeiro mês e eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, irmã Leia, sua família, nossos pastores, supervisores. Graças a Deus, hoje é o segundo domingo em que temos escola bíblica dominical em todo o campo de Campinas. É o segundo domingo, graças a Deus. E eu louvo a Deus pela vida do nosso superintendente de escola bíblica dominical, pastor Nestor, pastor Cleberson, que está em viagem, mas aqui está o nosso companheiro, professor, pastor, também responsável do departamento de família, pastor Joel Antônio, que carinhosamente eu chamei hoje ele de manhã de pastor Anthony, reverendo Anthony, glória a Deus, irmã Etineia, também o irmão Ivan, também toda a equipe da Escola Bíblica Dominical. Quero parabenizar os professores, né, pastor Nestor, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Minha filhinha já estava lá em casa, toda alegrinha lá no computador, tendo aula com o irmão Emídio. Graças a Deus pela vida dos nossos professores aqui também, que estão tentando alcançar os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças. Graças a Deus, o departamento infantil, que é a Escola Bíblica Dominical Kids. E também, irmãos, eu louvo a Deus pelo irmão Ellison, que sempre prontamente nos ajuda, nos orienta aqui na imagem, pastor Juca no som, os nossos irmãos que estão louvando a Deus com seus instrumentos. Graças a Deus pela vida desses amados irmãos, irmão Nelson com sua equipe. E também, irmãos, eu quero mandar um abraço para os irmãos lá de Jundiaí. Eles sempre me mandam um alôzinho, dizendo que estão nos acompanhando também. Não só Jundiaí, mas todas as cidades, estados e até fora do país, tem irmãos nos acompanhando. Então, um grande abraço para você que está em outro país, outro fuso horário, mas está nos acompanhando, graças a Deus. E um abraço também para minha família, toda a minha família lá em Jundiaí está nos acompanhando, minha mãe, irmã Maria, irmão Lazinho, meu irmão Adilson, que é assíduo, ele não perde uma escola bíblica dominical, sua esposa, a irmã Raquel, seus filhos, e um abraço especial que eu quero mandar para o meu cunhado, Osvaldo. Meu cunhado, ele completou mais um ano de vida nessa semana, dia 20, então para minha irmã Beth, meu cunhado Osvaldo, Deus continua abençoando ricamente suas vidas. Feito essas considerações iniciais, vamos refletir sobre a lição de número 4, o drama de Jó. Esse é o tema. E o nosso texto áureo está no livro de Jó, no primeiro capítulo, versículo 21, que é a famosa exclamação de Jó numa plenitude de total humildade e amor e devoção a Deus, quando Deus, de fato, é maior na vida do indivíduo do que as circunstâncias. Então, Jó faz essa declaração poética e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então é uma expressão de total submissão, de amor e devoção a Deus. A nossa verdade prática diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Graças a Deus. Vamos ler então a leitura bíblica em classe, que está em Jó capítulo 1, versículos 13 a 22, capítulo 2, versículos 6 a 8. Jó 1,13 diz: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram,
e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2, versículos 6 a 8. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Muito bem, essa é a leitura então bíblica de classe. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário, que está em Jó, capítulo 1, versículo 21, que é a expressão que Jó faz após as tragédias econômicas, tragédias familiares e também, obviamente, emocionais que caíram sobre ele. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bom, o contexto do nosso textuário está no primeiro capítulo, entre os versículos 12 a 22, no primeiro ataque efetuado por Satanás, obviamente permitido por Deus, para retirar os bens de Jó. Então, no primeiro ataque, foi um ataque que afetou a área econômica, mas não só econômica, obviamente afetou também a familiar, porque os filhos foram mortos também, e também isso vai trazer reflexos emocionais. Mas nesse primeiro ataque, para retirar os bens, Jó encerra a perda. E olha, vocês puderam ler comigo, é um mensageiro atrás do outro trazendo má notícias. Ele fala, vim trazer a nova. Na verdade vim trazer a notícia, porque de novidade aí, quem quer esse tipo de novidade, né? Só veio trazer maldades, né? Só tragédias, é uma atrás da outra. E apesar desse contexto, tudo conspirar para Jó, como ser humano, tudo conspirou para ele reclamar, se indignar, se revoltar contra Deus, mas em todas essas circunstâncias, ele agradece a Deus, porque ele parte de um outro princípio, que é o princípio que Deus é o dono de tudo, e se ele dá, ele tem o direito de tomar. Então ele parte de um outro princípio de relacionamento.
Uma coisa importante, irmão, é nós sabemos que a pessoa só consegue fazer isso se ela tiver boa consciência diante de Deus. Porque se ela tiver com a vida toda enrolada, ele não vai fazer isso mesmo. Tá? Não sei se vocês conseguem entender isso. Se você tem uma vida de piedade diante de Deus, as perdas podem levar você a glorificar a Deus. Agora, se tem uma vida toda atrapalhada, aí vem a ideia do remorso e da culpabilidade. A pessoa vive toda desordenada, aí bate o carro, não tem jeito de agradecer a Deus, fica nervosinho, porque vive uma vida toda atrapalhada. Mas não era o caso de Jó. Jó vivia uma vida de santidade, de culto, de piedade. Então, quando eles abateram essas coisas, ele falou, bom, eu tenho boa consciência de Deus, então eu estou na mão de Deus, eu vou agradecer a Deus. Então, a gente só consegue ter essa posição se estiver em comunhão com Deus, se estiver vivendo uma vida de piedade. Caso contrário, obviamente, ele vai achar que foi a maldição mesmo, porque ele vive uma vida atrapalhada, né? Muito bem, então, Deus permitiu para que houvesse essa tentação, essa luta de Satanás retirar os bens de Jó. O versículo 21, então, é a resposta de Jó frente a essa primeira e terrível provação. E disse, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. Então, desnudado de suas riquezas e da sua família, Jó estava então nu diante de Deus, tal como esteve nu ao nascer. Então, ele faz a seguinte reflexão: eu nasci sem nada, então eu não tenho o que reclamar. Eu voltei ao meu estado original, essa é a ideia dele. O Senhor, então, é o doador, mas é também o tirador nesse sentido. Ele entrega e ele pede, ele dá e ele toma. Essa foi então a percepção de Jó. Jó não disputou os direitos de Deus, ele entendeu que os direitos eram de Deus, não eram dele. Ele viu que ele não tinha direito nenhum. Então, se Deus é o doador, ele também é o tirador. Então ele viu numa perspectiva teológica uma certa naturalidade. Deus dá, Deus tira, então tudo pertence a Deus. Então ele entendeu essa questão. Satanás pensava que Jó só se interessava por seus próprios direitos pessoais. Esse era o pensamento. A tese de Satanás inicial é o seguinte: Jó é fiel a Deus porque Deus o abençoou. Tira a bênção dele, acaba a fidelidade. Essa foi a primeira tese de Satanás. Ele só é fiel porque ele é abençoado. Ele tem camelos, tem ovelhas, tem jumentas, tem servos e tem uma família bonita. Tira essas coisas dele para ver se ele vai ser mesmo fiel. Essa foi a tese de Satanás. Satanás estava tratando com um homem melhor do que ele supusera. Na verdade, Satanás partiu de um princípio muito comum. A doutora Vânia está aqui, ela é da área da psicologia. É normal as pessoas projetarem na gente os problemas dela. Então, por exemplo, eu estava uma vez numa sala de aula, eu dava aula aqui na rede estadual, professor concursado aqui na Escola Estadual Dom Barreto, aqui pertinho, e terminou a aula, eu fui para o café. Basicamente só tinha eu de homem, acho que tinha mais um professor de matemática, os demais eram professoras. E eu estava fazendo meu cafezinho ali, as professoras estavam conversando entre elas, disseram assim: eu não ponho a mão pela fidelidade do meu marido. Aí outra falou: não, homem é tudo infiel. E aquela conversa, e eu quietinho fazendo meu cafezinho, sabe, irmão, que eu não entro em briga, vocês sabem disso, só se me provocarem ao extremo, senão eu ignoro solenemente. Não deixa, e ficaram lá falando da infidelidade, que não punha a mão no fogo e tanta coisa, e eu quietinho. Aí elas viram que eu estava quietinho, e aí, professor Alberto, eu falei assim: eu coloco a mão no fogo pelo meu cônjuge. Eu coloco a mão no fogo pelo meu cônjuge, e ela pode pôr a mão no fogo por mim também, porque nós temos temor de Deus. Aí ficaram tudo sem graça. Sabe? Aí a moça: mas eu acho que é todo mundo. Eu falei: não use da sua régua para medir a minha moralidade, porque pela misericórdia de Deus eu nasci de novo. Eu não vivo como vocês aí no mundo. Vocês vivem aí no mundo, eu não. Eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus. É diferente. Satanás partiu desse princípio. Só porque ele foi infiel, só porque ele era perfeito, e lá
o querubim ungido, foi infiel, então ele partiu do princípio, qual? Psicologicamente, que todo mundo é infiel igualzinho a ele. Essa é a tese dele, e aí que ele caiu do cavalo, né, como diz aqui no interior, né, pastor Isaías. Caiu do cavalo, por quê? Porque Jó era fiel. Ele projetou em Jó os defeitos dele, irmão. E não é que tem gente que é assim também? Tem gente que é assim, irmão. Só porque ele é atrapalhado, pensa que todo mundo é também. O bandido lá na cadeia, só porque ele é ladrão, ele pensa que todo mundo é ladrão. Tem gente que é assim, acha que todo mundo é ladrão. Quando uma pessoa parte desse princípio, provavelmente ele seja. Pelo menos é isso, né, doutora Vânia, que tem apontado a psicologia, né? Sabe, quando a pessoa fala dos outros, normalmente ele está projetando no outro um problema que é dele. Que Deus nos livre disso, viu, irmão? Por isso, seja um ministrador de bênçãos, e não uma pessoa dessa natureza. Satanás partiu desse princípio. Imagina, não tem gente fiel. Se eu sou infiel, todo mundo é infiel também. Então, tira os bens dele, porque na cabeça de Satanás é o seguinte: se Deus tirasse os bens dele, ele se revoltaria. Então é lógico que o homem vai se revoltar também. Só que essa tese estava furada, porque Jó partia de um outro princípio. Jó falou, não, glória a Deus. Claro que ele estava sentindo. Óbvio, nós vamos ver nas próximas lições os traumas de Jó, nós vamos ver na lição 5, por exemplo. Mas aqui, ele percebe, falou, bom, eu estou em plena comunhão com o Senhor é o doador, ele também é o tirador. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um tapa na cara de Satanás, assim, sem precedentes. Jó nasceu destituído, havia florescido e, então, retomara a destituição. Ele partiu do princípio que ele nasceu nu e foi prosperando, sendo vestido. Agora ele estava na volta, né? Ele estava na volta da sua origem, né? Ou seja, ele estava sendo destituído e ficaria nu. E de fato a história humana é isso mesmo. A gente nasce sem nada e quando morrer fica sem nada também, no sentido material, né? Nasce sem bens, aí tudo bem, durante a vida vai herdando, vai adquirindo, vai trabalhando, mas a hora que morre não leva esses bens. Então nesse sentido nasceu nu e volta nu também. Jó estava resignado diante desse retorno e atribuía tudo isso a Deus, porque ele tinha comunhão com Deus. Na verdade, o Senhor é o proprietário geral de tudo, né? Ele é o Criador. O credo cristão inicia dizendo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então tudo é dele, das coisas visíveis e das invisíveis. Então o Senhor é o proprietário geral de tudo, e o seu nome deve ser bendito em qualquer vicissitude, em qualquer situações adversas, porque na verdade não são perdas, muitas vezes são ganhos. Olha que interessante, certas circunstâncias que a gente pensa que é perda, na verdade é ganho, porque Deus conhece a nossa estrutura. 1 Samuel 3,18 tem uma fala do sacerdote Eli, muito interessante. Ele diz, é o Senhor. Quando Samuel fala, que chamou o nome dele, Samuel, então o sacerdote Eli percebeu que era Deus, então ele fala, é o Senhor que está falando, faça o que bem parecer aos seus olhos. Está vendo? Ele reconhece a soberania de Deus, mesmo quando Samuel fala para Eli que haveria uma tragédia na família dele, que seria terrível o juízo de Deus sobre a família dele. Ele diz, não, esse é o Senhor mesmo. Tá? Ele tinha essa consciência. E em Eclesiastes capítulo 5, versículo 15 diz, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Então é aquela fala que nós estamos aqui refletindo. E a outra parte final do versículo, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Então Jó reconhece os direitos soberanos de Deus. Por isso que Jó adora a Deus, independentemente de ele estar bem ou não estar tão bem assim. Ele é um adorador. É verdadeiramente notável como Jó seguiu a adversidade com adoração. Olha que interessante, que exemplo para mim, exemplo para nós hoje, porque a vida humana
Existem momentos que você está nas montanhas, no alto, mas existem momentos que você está em um vale profundo, irmão. A vida é assim. Não é todo o tempo que você está lá em cima, né? Naquela bonança. Não é assim. Há momentos que você está passando por terríveis provações. E nessa lição bíblica há um apontamento importante. É você compreender como que é a vida, como que é o trâmite da vida, o passar da vida. E é o importante então você ter essa graça de Deus, de não ser apenas um adorador em momentos de bonanças. Embora eu tenha observado que muita gente, na hora da bonança, se perde, e na hora da adversidade se acha, né? Tem essa questão também, pessoa que não pode ser rica, porque se ele tiver muitos bens, ele se perde. Então é melhor ele ser sempre uma pessoa ali no limite, porque pelo menos ele é fiel no limite. Olha que coisa estranha, né? Então, a regra é essa, estar na linha da adoração, no momento de grande prosperidade, mas no momento da adversidade também, porque todos nós passamos por esse caminho, num momento na montanha, outro momento no vale, tá? Então, mesmo no momento trágico e traumático, Jó continua louvando ao Senhor. Diferente de tantas pessoas, ele não cedeu à amargura, à raiz da amargura. Sabe que tem gente que está azeda, triste, não tem mais paz, que permitiu que a amargura, né, se sente vítima, né, vitimismo. E essas pessoas sofrem e o pior de tudo, faz os outros sofrer. Se pelo menos fosse só ele que estivesse sofrendo, não estava bom. O problema é que faz sofrer o cônjuge, os filhos, o vizinho, até o pastor da igreja. Eu fui cortar o cabelo, o barbeiro, né, o cabeleireiro, ele é cristão, né? E ele estava cortando meu cabelo, falou: ô pastor Alberto, tá cheio de cabelinho branco aqui, o senhor está com cabelinho branco aqui para cá e tal. E ele falando, né? Eu falei: pois é, né? Eu falei: a vida é assim mesmo, né? Eu estou indo para a terceira idade, graças a Deus, né? Com muita satisfação. Ele falou assim: então, pastor, um dia veio um pastor aqui para cortar o cabelo e eu estava cortando e eu fiz o mesmo comentário para ele. Falei: olha, o senhor está com cabelinho branco. Você quer os membros da minha igreja que me dá dor de cabeça, ó, irmão? Falando desse jeito para mim, cada cabelinho branco desse aqui é uma ovelhinha que me dá dor de cabeça, por isso que eu estou com a cabeça branquinha. Falei: olha, que simplicidade do irmão, né? Na verdade, nós temos que entender que a nossa vida, existem momentos de tragédia, irmão, de tristeza, e a gente não pode permitir que isso vire rancor, vire aquele sentimento de perda tão grande, a pessoa fique brava com o mundo, né? Aí briga com todos e com tudo. Nós não podemos permitir isso. Então nós temos armas espirituais para vencer essas situações traumáticas. Uma delas é a adoração, é o reconhecimento da soberania de Deus, é pedir a direção do Espírito Santo para trazer paz, para curar a nossa alma. Ele, então, recusou-se a culpar Deus por qualquer adversidade. Olha só, Jó, capítulo 2, versículos 9 a 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Olha que coisa. Claro, irmão, a esposa ficou abalada, né? Imagina, perdeu os filhos, perdeu tudo. É normal, a estrutura feminina, que é muito mais sensível, sofre muito mais, óbvio, porque é mais sensível. Então ela vai, na verdade nós vamos estudar esses versículos na próxima aula, e a gente vai ver o que a teologia fala quando a mulher de Jó faz essas colocações. Nós precisamos entender o contexto hebraico disso, tá? Não é dessa maneira assim simplista, há uma complexidade nesses termos e nós vamos estudar isso na lição 5. A introdução da lição: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. É uma história, irmão,
que se os cineastas tivessem a oportunidade de fazer, é uma coisa assim, faria muito sucesso, né? Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante ao que a gente encontra no livro de Jó. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante, pelo menos na teologia dos seus amigos, na visão dos seus amigos. Tinha uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, uma vida bem sedimentada. Jó mergulhou em um mar de calamidades, de tribulações. De repente, tudo se desmoronou na vida dele. Acabou tudo, acabou o chão, né? Como a gente diz, e perdi o chão, né? Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, sua família, morreram. Ele perdeu basicamente a família. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a todas essas circunstâncias é o objetivo então dessa lição. Por isso que essa lição 4 chama o drama de Jó. Ponto central: o sofrimento se abate sobre o justo, não é só sobre o ímpio. A gente fala, não, irmão, quem é crente não sofre. Não, sofre sim, irmão. Tá? Então, primeiro ponto, tragédia de natureza econômica. 1.1, o sucesso na esfera comercial. Bom, o autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos do Oriente. Do Oriente aqui é do Oriente Médio, né? Não está se referindo, hoje quando a gente fala Oriente, a gente pensa Japão, China, né? Aqui seria o Oriente Médio, da região ali dos desertos. O respeito e a admiração, a riqueza e a prosperidade de Jó contribuíram para a construção dessa imagem, né? O homem mais forte, mais importante, era um sheik árabe, na verdade, né? Ele é um sheik rico, bem de vida, daquelas populações do deserto. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. Então fala que ele tinha camelos, que ele tinha ovelhas, que ele tinha o gado, que ele tinha jumentas. E quem tem esses animais, provavelmente também está ligado à área da agricultura e da área pecuária. São duas coisas. As duas coisas se intercalam. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Provavelmente, então, era uma pessoa que tinha também produções de azeitonas, de tâmaras, né? E outras frutas do local, e também trigo, né? Que é muito importante. Fazia um comércio, era um homem mais rico do Oriente, então um dos homens mais ricos significa que ele tinha comércio e atividades comerciais do campo. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó aos grandes industriais e empresários contemporâneos, como se fosse então hoje um grande empresário, né? Considerando obviamente e respeitando as realidades díspares da temporalidade. Enquanto as ovelhas propiciavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam ao serviço do transporte de cargas. Então se percebe que ele deve ter sido um grande comerciante, porque ele tinha muitos camelos, e os camelos são necessários para transporte, e naquela época, transportes de mercadorias. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. É isso que diz o versículo. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então veja que ele tinha uma estrutura, uma superestrutura de produção. 1.2. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor
de sucesso, né? Que possuía uma grande extensão de terras e não simplesmente um nômade. Porque às vezes a gente vê, quando a gente fala um sheik, a gente já associa ao beduíno ao nomadismo, mas não necessariamente, tá? Você pega Abraão, Abraão é considerado um sheik também, um líder tribal, né? E ele também tem muito gado, tem muitos animais. Nesse caso, como ele fala de bois que lavram, então dá a entender que ele trabalhava na terra, que ele não era um nômade. Isso são inferências que a gente encontra no texto, né? Os bois, jumentas, camelos e ovelhas, e com um grande número de servidores, fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo, os grandes empreendedores, né? Porque ele tinha de fato muitas posses. 1.3, o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca Jó. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Então ele vai exatamente ali no eixo principal das atividades econômicas. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Os camelos foram todos levados pelos bandos dos caldeus. As jumentas também. Então, não tinha mais como transportar as mercadorias, e o mercado dependia do transporte de mercadoria. 1.4, o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, no transporte de mercadorias, Satanás o atingiu também na esfera do campo, da agricultura, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios, que é tanto o gado miúdo, que entra ovelhas e cabras, como também do gado, que fornece, além de carne, leite. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de riqueza de Jó, toda a riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio, porque todos os eixos econômicos dele, da sobrevivência dele, que o fazia o homem mais bem-sucedido do Oriente, ou empreendedor mais bem-sucedido, tudo estava no chão, havia acabado, pelo menos os pilares. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Por quê? Porque evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra, ou quando acaba, ou quando tem algum problema, significa que é uma investidura de natureza diabólica. Não, porque tem gente, irmão, que não sabe fazer gestão e depois vai falar que o inimigo está furioso com ele. Sim, mas você sabe fazer uma gestão do seu negócio? Porque é fácil você olhar e falar, olha, esse irmão é bem sucedido, que maravilha, que empresário. Mas você não conhece a vida dele, você não sabe como ele tem que se esforçar e trabalhar, estar presente e desenvolver novos projetos, etc. Então, nem sempre se trata de uma investidura de Satanás. Nesse caso de Jó foi uma investidura, um ataque satânico, mas não necessariamente. Às vezes muda um plano econômico e aí a pessoa não se ajusta à nova realidade. Essa pandemia, por exemplo, né? Ela surge e muitas pessoas não se adaptam à nova realidade. Então existem situações naturais, situações que o empreendedor tem que estar preparado para ele enfrentar mudanças econômicas, mudanças climáticas, mudanças sociais e culturais. Então isso é uma coisa. E existe de fato o ataque de Satanás. Existe também, não significa que não existe, existe sim. Tá? Muitas vezes, então, trata-se apenas de um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Tá? Aí não tem como dizer, está vendo, estou sendo provado que nem Jó. Não, é você mesmo que não sabe fazer a gestão, né? Claro que a gente não vai falar isso para a pessoa, né? Mas a grande parte de quebras se deve, infelizmente, à má gestão, né? Inclusive do Estado. Quando você vê um Estado falido, porque o governador ou o prefeito ou quem foi chamado para fazer a gestão, executar, o executivo, é uma pessoa que é incapaz,
né? Colocou pessoas não adequadas para fazer a gestão. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna. E em muitos casos hoje também se trata de ação maligna, tá vendo? Então a gente não exclui isso, não, existe de fato uma ação maligna contra os servos de Deus. Então, um resuminho desse primeiro tópico: a tragédia de natureza econômica atingiu a Jó tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo, da agricultura. Então, a agricultura pecuária. 2, tragédia de natureza familiar. Os filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. 10 filhos mortos. O texto diz, versículos 18 e 19: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, porque esse aqui é o homem que está trazendo a notícia para Jó. Então ele fala: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto, né? É terrível. Imagina perder todos os filhos. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque a presença do Senhor nos seus estudos e nos seus devocionais. É sim responsabilidade dos pais trazer a saúde emocional, material e espiritual. Cabe aos pais, irmãos. Não vá querer terceirizar a educação. Não, eu levo lá na escolinha, deixo lá, a professora que cuida disso, depois eu só vou buscar, não tenho nada com isso. Não, senhor. Não, escola é um elemento complementador, ele vai complementar. Eu levo lá minha filha lá no cultinho dos irmãos, deixo lá, não tenho nada com isso, a professora de criança, não. Só que tudo é um apoio que nós damos. A escola bíblica para as crianças são apoios, mas os pais são os responsáveis, irmãos. Não adianta você ver, irmão, eu levava na escola direitinho, não perdi uma escola dominical, e hoje o filho está todo atrapalhado lá. O que você acha que tem a ver? Foi a culpa da escola dominical? Foi a culpa da escola? Não. Você precisa estar atento, porque nós somos os responsáveis. Nós temos que estar atentos para os nossos filhos. Na última quarta-feira, no programa Fé e Ciência, tanto a doutora Vânia como o doutor Felipe trabalharam muito essa temática, da importância dos pais. A doutora Vânia falou muito sobre isso. Os pais devem olhar no olhinho dos filhos, conversar com ele, perguntar sobre o cotidiano. Irmãos, a minha filhinha, todo dia que ela chegava da escola, agora ela está ali, né, mesmo assim, online, mas ela chegava da escola, eu fazia questão de perguntar: que aula você teve hoje? O que você aprendeu? Quais as palavras novas você aprendeu? Todo dia, religiosamente. Ela precisava me dar um relatório e eu interagia com ela. Faço ainda hoje. O que você estudou hoje? Estudei inglês. Que palavra você aprendeu em inglês? Que bacana, o que significa isso? Ela tem que entender que o estudo dela é muito importante para mim. Caso contrário, não terá importância para ela. Tá? Então, os pais são fundamentais na estrutura material, emocional e espiritual. Não pode terceirizar isso em hipótese alguma. Isso é uma responsabilidade dos pais. 2.2, a esposa. A frase amaldiçoa Deus e morra, ela atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro, né? Eu até achei que era da próxima lição, mas é na verdade do próximo tópico, né? É uma das mais chocantes, porque como que pode uma mulher casada com um homem de Deus chegar a esse extremo, não é? A pessoa fala, todo mundo que vai pregar sobre a mulher de Jó, desce o sarrafo nela, irmão. Não é verdade? Que mulher tribulosa, que mulher queixosa, e acaba com a mulher de Jó.
É natural isso, né? Mas vamos tentar entender o que ocorreu. Muitos autores tentam suavizar essa situação, interpretando como sendo uma ironia, como se ela estivesse ironizando. Fala, você ainda fica com esse negócio de ser crente? Esquece tudo, você já está morto. Então seria uma espécie de alguém que quer colocar a pessoa com os pés no chão, né? Você fica iludido aí com esse negócio de religiosidade, esquece, você já morreu, você não tem mais validade. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo, você continua aí com essa sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta. Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte, você está morto. Então seria alguém que ironiza a situação e de alguma maneira tenta pôr os pés no chão de Jó. Outros procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ele não tem, né? Para esses, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. Tipo assim, para de querer fazer culto, você já adorou a Deus, Deus já sabe de tudo, morra. Então seria uma coisa mais ou menos assim, mas o texto não permite esse tipo de leitura, não. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato, né? Então, nós precisamos entender que a luta e a aflição que recaíram sobre essa mulher, que não tinha a mesma vivência de fé e de espiritualidade do patriarca, abalou, como abalaria qualquer um, irmão. Então, não dá para simplesmente dizer que a mulher de Jó é uma mulher e começar a falar mal dela. Não é essa a questão. O problema é que eles estão passando porque tem situações que você está passando por uma perda, uma luta, um desastre tão grande, e às vezes a pessoa, ao invés de motivar, ele mata com palavras. A mulher de Jó, ela quase que representa o gênero humano de um modo geral, das pessoas que chegam e falam essas coisas. Irmão, para com isso, e não adianta, fica orando. Aí quanto tempo você já está orando? Não adianta não, irmão, para de orar, esquece. Foi uma coisa mais ou menos assim, de alguém que está já com raiz de amargura, com perdas. A mulher de Jó passou pela tese de Satanás. É exatamente isso que Satanás achou que Jó faria, o que a mulher dele fez. Mas que os seres humanos fazem isso. Está na natureza humana se revoltar por perdas, por tragédias. Então ela fala, Jó, é o seguinte, você fica com essa religiosidade, dando glória a Deus, vai morrer, rapaz. Se Deus tivesse, de fato, se fosse um Deus real, não permitiria a sua situação. Então se vê também que ali existe a tese de Satanás por trás da ideia dela. Ela está sendo impulsionada para implementar a tese. Então veja que o diabo ele usa de vários argumentos, de vários elementos culturais e lógicos, e tenha sentido até. E você sabe, irmão, como os homens, eles ouvem sim a esposa. Eles ouvem. Graças a Deus que a esposa de Jó foi agressiva com ele, quis ser cabeça. Aí ele já nem deu bola para ela. Você é como uma louca. Mas e se a esposa fizesse diferente? Vem cá, meu amor. Olha o problema. Entendeu? E se ela, hein, irmã Edneia, abraçasse, meu velho, esquece Deus, querido, beijando ele. Morre, meu amor. Olha, morre, meu amor, que fraqueza, né? Quer dizer, e se ele usasse outra, e se ela usasse outra estratégia? Eu não sei se ele ia falar que ela é louca. Tá vendo o problema? Ainda bem que ela já chegou e já deu uma de irmãzinha nervosinha, né? Vá, esquece esse Deus, aí morra, parece tonto. Aí já olhou para você, parece louca. Graças a Deus, né, irmão? Nesse sentido, você parece uma doida. Onde você viu falar uma coisa dessa? Deus deu, Deus tirou. Para, irmãzinha, abre a mente, né? Eu acho que ela morreu, viu, irmão, essa irmãzinha. Ela não aparece mais, porque depois já tem uma outra família, a Bíblia fala, eu não sei, né? Eu acho, achismo aqui, né? Ou se converteu, né? Alguma coisa aconteceu com... Oi? É melhor não desmotivar o marido, não. É melhor animar o marido, né? A mulher de Ló, a doida, sumiu da Bíblia. Não aparece mais. Nem no final, quando ele tem outros filhos, não apareceu mais. Então, não sei se é a mesma, né? Ou se ela, pela atitude dela,
o negócio está feio aqui, né? Pela posição dela, né? Então, de qualquer maneira, a reação de Jó aponta para uma posição de que ela realmente foi naquele momento, ou talvez sem perceber, ela acabou afirmando a tese de Satanás. Era isso que Satanás queria. Diga que Deus não está te abençoando, amaldiçoa seu Deus e morra. Essa era a tese de Satanás. Você vê que situação diversa, não é? 2.3, o fato: um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Irmão, esses ventos fortes continuam ainda. Existem muitos ventos fortes, que são de fato forças espirituais da maldade. Claro que aqui foi um vento literal, enviado por Satanás, mas ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar contra as nossas famílias. Por isso que nós precisamos estar protegidos pelo Senhor. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas. O exemplo de Jó: o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e em devoção. Os pais devem ser exemplo para os seus filhos. Isso é muito importante, irmãos. Os filhos têm que ver no pai o temor de Deus, o temor reverente, né? A fidelidade, a devoção, porque os filhos aprendem mais com exemplo do que com palavras. Crianças aprendem mais com exemplo do que com palavras. Jó perdeu 10 filhos de uma só vez, e a sua esposa instou-lhe a abandonar a fé em Deus. Olha que situação. Então ele perde todos os bens materiais e agora também a família, que toca profundamente nas suas emoções. E 3, para encerrar, tragédia de natureza física, porque o corpo dele será tomado por doenças, mas também psíquica. 3.1, o diabo toca na saúde de Jó. Olha, a tese dele não funciona em relação a bens materiais, porque na cabeça dele, a pessoa só é fiel se for abençoada por Deus. Aí ele tira todos os bens, não resolveu, não venceu. Aí ele vai e fala para Deus: mas é porque ele tem saúde. Olha aqui, Satanás, que coisa terrível, né? Que vergonhoso. A tese dele não funcionou. Aí ele falou: não, mas sabe o que acontece? Que aí já não era mais a riqueza, agora o problema era a saúde. Aí ele vai lá com a historinha da saúde. E Deus: tá bom, você pode tocar, mas não vai tocar na alma dele, você vai tocar no corpo. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, ele desenvolve a segunda tese. O patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação dos seus bens e dos seus familiares. Então o adversário tem permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará tônica no restante do livro, porque aí todo o assunto tem a ver com essa luta do corpo, da saúde, tanto saúde física como saúde psíquica. 3.2, a saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó, tinha uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Olha que situação, irmãos. Imagina uma doença. Depois tem gente ainda que fica achando que o diabo que Hollywood fez é bonzinho, né? Com a minissérie Lúcifer, né? Que tenta mostrar um diabo bonzinho, amigo, cheio de humor. Você que pensa. O diabo, como eu falei na última aula, irmão, a natureza dele é maligna. Jesus falou que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. É Jesus que disse isso. Jesus é especialista na criação, porque ele é criador com o Pai. E ele fala isso. E a Bíblia mostra isso, que o diabo colocou uma chaga maligna em Jó, desde a planta do pé até a cabeça, insuportável para um ser humano. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de esse sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então imagina a situação do homem mais rico, um homem tão
saudável, agora está com... Que é isso, irmão? Completamente se definhando no corpo. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça, sentar nas cinzas, né? Era o símbolo de desgraça. Ele ia para o Monte de Cinzas, num local considerado imundo, onde os inválidos, os dementes, costumavam a ficar. Ali ele esperava a morte, entre cães, insetos e aves de rapina. Quer dizer, uma tragédia total, né? Um quadro desanimador. De fato, dá a entender que realmente ele chegou à conclusão que ele ia morrer. Dá para perceber isso pelas declarações posteriores. E 3, porque o corpo físico dele, o corpo dele estava cheirando mal. Ele estava entrando num processo de decomposição. Então ele percebeu que ele ia morrer, para precisar de um caco para raspar a ferida, irmão. Que é isso? ponto 3, saúde mental. Imagina como que estava a mente desse homem nesse momento. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Não dá para negar. Um dos elementos da depressão é começar a ter desejo de morrer, não é? Um dos elementos da depressão, né? Leva a pessoa a ter vontade, porque não tem mais sentido viver. Perdeu a razão de viver, ele perdeu tudo, não tem mais. Está com o corpo cheirando mal. Então, imagina como está o estado psíquico desse homem, né? A luta dele, as tragédias. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, é uma inferência, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato, quando ele fala que era melhor que ele tivesse sido abortado. Olha só, que era melhor que ele não tivesse nascido. Ele amaldiçoa o dia do aniversário dele. Então são elementos aí de alguém que vai estar sofrendo, né, a depressão. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. O que era uma coisa bonita para ele, né? Você vê que os filhos se reuniam, né? A Bíblia inicia dizendo isso. No dia de cada filho faziam-se banquetes e festas. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto, a amaldiçoar o dia que nasceu, né? Então, o resuminho desse tópico, além de perder bens econômicos, como nós vimos no tópico 1, ele também perde familiares. A tragédia atingiu também a sua saúde física, porque quando o diabo viu que não era possível enganar, iludir Jó com os seus ataques sobre a economia, que a tese dele caiu, ele então apresenta a segunda tese sobre a saúde. E aí tem a ver com saúde física e mental. E para nós fazermos as considerações finais, nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na sua riqueza, na sua família, na sua saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. O que mais nos admira é que tem gente hoje, por uma lutinha de nada, já perde a fé, irmão. Às vezes por uma bobaginha de nada, às vezes porque vem na igreja, o irmão não deu a paz do Senhor para ele, já não vem mais na igreja, fica bicudo, sabe? Só porque o pastor não deu oportunidade para ler a Bíblia, para cantar um hino, já desaparece da igreja. Quer dizer, nós estamos falando de um caso tão profundo, de uma guerra espiritual tão tremenda, e tem gente por coisinhas periféricas, coisinhas tão efêmeras, tão sem sentido, já perde a fé, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que a gente não seja tão frágil espiritualmente, ao ponto de perder a comunhão com o corpo, perder as bênçãos de Deus, por causa de coisas comuns entre os seres humanos, que às vezes é um desentendimento tão efêmero. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez no meio de tamanhas tragédias.
Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. A graça de Deus faz isso, né? A graça de Deus, ela sempre toca em nós primeiro, para que a gente possa efetivamente compreender a grandeza de Deus e a nossa pequenez, irmão. E enxergar as coisas como sendo Deus tendo o controle de tudo, que nada está fora do controle. Ainda que você imagine, se acontecer vai perder o sentido. Não, não perde o sentido, porque o sentido nosso tem que ser Deus. Deus é a razão da nossa vida. E aqui, Agostinho de Hipona escreveu no século V uma frase muito interessante. Ele diz assim: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma só encontrará repouso quando voltares para ti. Esse viver na plenitude de Deus faz com que nós tenhamos uma visão de Jó. Jó tinha essa visão, ele vivia na plenitude de Deus. A Deus seja honra, a Deus seja glória, Deus é o doador da vida, Deus é o tomador da vida, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador, e nós queremos voltar para o nosso Criador. Então a nossa vida tem sentido sim, porque nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Então não vamos, irmãos, pôr sentido na vida nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras, mas a vida só tem sentido se você estiver em comunhão com o seu Criador, com Deus. E o diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó com essa sua segunda tese. Vamos ver se ele vai negar agora nós estamos mexendo na saúde dele. Mas não conseguiu executar o seu intento. Em outras palavras, o diabo foi na faculdade e foi reprovado. As teses dele foram reprovadas, não foram comprovadas as teses dele, porque tinha um homem fiel a Deus. Aleluia, graças a Deus, irmãos. Portanto, você não chama o diabo de doutor, porque ele foi reprovado, viu? Foi reprovado, a tese dele caiu. O patriarca permaneceu de pé diante da provação, permaneceu de pé. E se Deus nos permitir, na próxima aula nós vamos estudar o lamento de Jó, porque apesar de Jó ter suportado essas lutas, ele é um ser humano. E aí nós vamos ver a partir das próximas aulas a luta dele contra as falsas teologias e a luta dele como ser humano. Você vai ver a humanidade de Jó, como ele se expressa. Ele não peca contra Deus, mas ele é um ser humano e ele vai expressar o que significa passar por essa provação. Então é muito importante que você participe da lição de número 5, o lamento de Jó. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.